chegou e cabeças vão rolar. Pastor Heron. Muito bem, meus amigos, nós estamos no Templo da Igreja Mundial em Cristo, no bairro de Largo do Tanque, em Salvador, e você pode fazer parte dos nossos cultos às quartas, às sextas e aos domingos, às 8 horas da manhã e às 7h30 da noite. Eu sou o pastor Heron, líder fundador do Ministério Mundial em Cristo. Se inscreva no nosso canal, meu irmão, minha irmã, se inscreva no nosso canal. Aperte o like, o joinha, clique o dedo no joinha, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, tá bom? Não custa nada, perde menos de 2 segundos para você fazer tudo isso e fazer parte do nosso canal. Você também pode acessar as nossas redes sociais, o Instagram da Igreja Mundial em Cristo, que estará passando aqui embaixo no rodapé do vídeo, ok? Vamos então à mensagem de hoje. Nessa mensagem do capítulo 3 do Evangelho de Mateus, quando João Batista aparece no cenário das Sagradas Escrituras, batizando pessoas e conduzindo elas à presença de Deus, preparando o caminho do Cordeiro de Deus. No capítulo 3 do Evangelho de Mateus, versículo 1 diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos dar uma paradinha para entender isso aqui. João Batista, há pouco mais de 2000 anos atrás, diz para as pessoas que estavam indo em direção a ele para se batizar nas águas do Rio Jordão, que as pessoas se arrependessem, porque o reino dos céus estava próximo. Vamos entender duas coisas, 2 fatores interessantes aí. Arrepender-se para entrar no reino de Deus é um filtro colocado por Deus para impedir que qualquer pessoa entre no céu. Algumas pessoas pensam, até mesmo alguns evangélicos pensam, que Deus quer salvar todo mundo. Deus não quer salvar todo mundo, não. Onde na Bíblia você achou escrito que Deus quer salvar todo mundo? Onde você achou na Bíblia de que Deus é bonzinho com todo mundo, e Deus amou o mundo inteiro? Vamos entender isso aí. A palavra descrita no no grego, que o Novo Testamento foi escrito no grego, existem 3 significados para a palavra mundo no original grego. 3. A primeira, mundo cosmos. A segunda, mundo aion. E a terceira, esqueci o nome da terceira. São 3 formas que o grego relaciona a palavra mundo. E nessas 3 formas, uma é distinta da outra. Lembrei do terceiro nome, okumene. Mundo cosmos, quando aparece a palavra mundo, é preciso ser analisado na linguagem grega qual foi o sentido dessa palavra mundo que foi escrito. Como no nosso português, por exemplo, quando eu digo assim, eu vou chupar uma manga. Aí você imagina que eu estou falando da manga fruta, mas eu posso estar falando da manga da minha camisa, que é manga do mesmo jeito. Ou seja, a mesma palavra possui mais de um significado. Então a mesma palavra mundo, que para nós aparece como mundo, no original grego tem 3 significados diferentes. Um deles é o mundo cosmos, que é o mundo universo, o agrupamento de planetas. A terceira
tradução para o mundo na linguagem grega é aion, que é o mundo dos perdidos, daqueles que não são salvos, daqueles que não serão salvos, mundo dos ímpios. Quando ele se refere aos ímpios, na nossa Bíblia aparece muitas vezes aquela palavra gentil, 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 já reparou? É o povo gentil, até parece que Deus está falando sobre o povo ser cordato, sobre ser educado, sobre fazer gentileza, mas não é disso que ele está falando. Está falando para mostrar a diferença entre aqueles que servem a Deus, que é o povo de Israel, e aqueles que não servem a Deus, que são de outras nações, chamados de gentil ou nação gentílicas. Da mesma maneira, quando Deus fala a palavra mundo, tem significados que é preciso entender de que mundo ele está falando. Nessa passagem do capítulo 3 do Evangelho de João, quando ele diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Alguém pode dizer: Deus está dizendo que ele quer salvar todo mundo. Mentira! Mentira! Essa palavra, esse mundo, do capítulo 3 do Evangelho de João, descrito nessa passagem que eu acabei de citar, João capítulo 3, verso 16, refere-se ao mundo ocumene. Aparece lá em grego a palavra ocumene, que é o mundo dos eleitos, mundo dos escolhidos, mundo das ovelhas. Então ele está dizendo assim: e Deus amou as suas ovelhas, ou o mundo das suas ovelhas, a convivência de um povo escolhido, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Aí vamos para um outro detalhe. E se o ímpio crê, pastor? E se uma pessoa não ovelha crê, pastor? Ela não vai ser salva? Não. O povo agora que está me assistindo deve estar doidinho comigo. Esse pastor é maluco. Como é que ele está dizendo que Deus não quer salvar todo mundo? Irmãos, a Bíblia diz no capítulo 1, do livro de Efésios capítulo 1, se eu não estou enganado, versículo 6 em diante, até o 8, a Bíblia deixa uma coisa bem clara: que Deus escolheu e nos predestinou para sermos filhos dele antes da salvação do mundo. Ele não escolheu a todos, ele tem filhos eleitos, filhos escolhidos. Então por que ele fez todo mundo? E quem foi que te disse que foi ele quem fez todo mundo? Ele só fez Adão e Eva. E Adão e Eva eram duas ovelhas. Depois surge no cenário Caim, que o livro de 1 de João diz que Caim era de Satanás. Então Satanás gera através de Eva um filho que vai brotar nesse mundo sua descendência maligna. Mas vamos voltar ao texto sobre fé, né? Senão a pessoa pensa assim: não, se a pessoa crê em Deus, ela pode ser salva. Vamos lá, então você pode verificar na sua Bíblia, você que está em casa, você que está aqui no templo também, no capítulo 1 do livro de Tito, versículo 1, o texto é claro quando diz: a fé, de uma vez por todas, foi entregue aos eleitos. Não tem fé disponível para quem não é eleito. Por isso, quando ele fala do mundo, em capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João, ele está falando do mundo dos eleitos, não do mundo geral, não de pessoas gerais, não de qualquer pessoa. Só os eleitos têm direito à vida eterna, porque só os eleitos conseguem crer. Tito 1:1, a fé foi entregue de uma vez por todas aos eleitos. Não a mais ninguém, a qualquer outra pessoa. Deus não quer salvar todo mundo. Deus quer salvar as suas ovelhas. Jesus, no capítulo 8 do Evangelho de João, ele fala palavras tão claras. Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas. Por que Jesus teria usado essa palavra com tanta propriedade? Por que ele não disse assim: as ovelhas? Então ficaria subentendido que qualquer pessoa seriam ovelhas dele.
mas ele deixa claro: as minhas ovelhas. Nesse capítulo 8 mesmo do Evangelho de João, no versículo 38 em diante até o 40, Jesus mostra por que ele falou que ele tinha ovelhas dele, porque tinha pessoas que não eram ovelhas dele. E Jesus olha na cara dos fariseus e diz assim: vós sois do diabo. Por que eles eram do diabo se eles tinham as Sagradas Escrituras na mão? Eles liam, eles conheciam, eles pertenciam à religião judaica, eles acreditavam no Deus de Israel, mas não eram escolhidos. E Jesus disse: vocês são do diabo e querem satisfazer as vontades do vosso pai. Ele, Satanás, foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então existem pessoas que são do diabo, existem pessoas que são de Deus, existem pessoas que são ovelhas, existem pessoas que não são ovelhas. Vocês conseguem compreender, sim ou não? Aí as pessoas pensam: não, Deus quer salvar todo mundo. Deus tem compromisso com os seus. E os que não são dele foram preparados para o dia do fogo eterno. Está escrito isso na Bíblia, que até o ímpio foi preparado para o dia do juízo. Olha, vamos entender uma coisa. Se todo mundo nessa terra fosse para ser salvo, e um monte de gente já está no inferno e outras tantas ainda irão, Deus seria o maior derrotado do universo, porque Ele criou um ser humano que Satanás conseguiu levar para o inferno, e Ele tirou os gatos pingados desse meio e levou para o céu. Você sabe que no inferno vai ter mais gente do que gente no céu, né? Porque a erva daninha se prolifera com muita rapidez. Então, Deus seria o maior derrotado. E Deus é derrotado? Onde a palavra do Senhor diz que Ele foi derrotado em alguma batalha? Onde a palavra do Senhor diz que os planos dele são frustrados? Quer dizer então que Deus gerou um plano de salvação, e o seu plano de salvação foi por água abaixo, porque o povo está indo para o inferno. Não, está indo para o inferno quem não é ovelha de Cristo. Está indo para o inferno aqueles que são destinados à perdição eterna. E não foi Deus quem criou a pessoa para ir para o inferno, são descendências de Caim. Isso fique claro. Um detalhe interessante, no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, a palavra do Senhor mostra os primeiros atos dos apóstolos, quando Jesus ressuscitou e deixou eles para pregar o evangelho por toda a terra. E lá no capítulo 3 do livro de Atos, Deus diz assim na sua palavra: e dia a dia Deus ia acrescentando aqueles que haviam de ser salvos. Opa, eu não sou maluco. Eu não sou maluco. Vamos entender então a frase. Então Deus ia acrescentando ao rebanho aqueles que haviam de ser salvos ou de se salvar. Então existem outros que não são da salvação, senão ele estaria acrescentando todos. Ele deixa claro, ele ia acrescentando dia a dia aqueles, não todos. Ele não disse ia acrescentando todos que eram para a salvação, não, ia acrescentando aqueles que eram destinados à salvação. Tem gente que não é destinada à vida eterna. Sabe, quando você ouve a palavra, quando você ouve a Bíblia e você rejeita, recusa, você dá risada de Deus, você segue o porta dos fundos, quando eles fazem gozação de Deus, quando eles fazem chacota do evangelho, é porque você não é ovelha. Sabe, você que frequenta a igreja há anos, está aí sem se batizar até hoje.
não crê em dízimo, não crê em oferta, não faz nada no evangelho. Você não é ovelha, você é cabrito. Vamos lá. Então, no versículo 2 aí do capítulo 3, João Batista diz assim: arrependei-vos. Ó, eu vou provar aqui nesse texto que eu estou lendo para vocês, que existem pessoas para salvação e existem pessoas que não vão ser salvas. Eu vou provar nesse texto que eu estou lendo para vocês, fora todos os outros que eu acabei de dar. Quem está assistindo o vídeo, vai parando o vídeo, volta, pega os versículos, lê, você vai ver. Mas nesse texto aqui eu vou provar para vocês. Vamos lá. Então João Batista diz assim: arrependei-vos. Então João Batista está apregoando o arrependimento para acontecer a vida eterna daquelas pessoas. Puxa, aí pastor, está vendo? Fica claro que João Batista não fez distinção. Não fale antes de ouvir o restante. Você já vai ouvir o que foi que João Batista falou. Então, quando João Batista disse assim: arrependei-vos, ele estava falando com as ovelhas, aqueles que eram destinados à vida eterna. Se arrependam, ou seja, sem esse arrependimento não há condições de ser salvo. Eu estava essa semana passada aqui no templo, dando uma de nossas mensagens, e eu mostrei na Bíblia Sagrada o seguinte: existem pessoas que endurecem o coração delas. Umas endurecem pelos fatos da vida, outras endurecem pelos problemas, outras endurecem pelos escândalos, outras endurecem porque, por N motivos, endurecem o coração delas em relação a Cristo, em relação a Deus. E eu mostrei na palavra de Deus que essas pessoas que têm os seus corações endurecidos não se arrependem, não entendem a palavra, não se converte, não faz a vontade de Deus. Todas elas são cabritos, não são ovelhas. A ovelha nunca deixa de crer, a ovelha nunca endurece o coração. E eu provei no texto da Bíblia, quando o Senhor Jesus Cristo, me lembra aí, povo de Deus, onde é que está o trecho, por favor, para poder citar aqui. Eu li para vocês aqui. A Bíblia diz assim: e Jesus, apesar de ter feito muitos sinais naquele lugar, eles não creram. Peraí, que você não acredite em mim, tudo bem. Se você não quiser acreditar no que eu estou falando, mesmo eu estando falando do que a Bíblia está escrito, tudo bem. Mas o texto mostra que era Jesus quem estava pregando, era Jesus quem estava realizando milagres, era Jesus que estava operando maravilhas, e eles não creram. Então não é a pessoa que está no altar que influencia se a pessoa crê ou deixa de crer, é o que existe dentro dela, se ela é ovelha ou não é ovelha. Aí o texto diz assim: para que se cumprisse o que foi dito por Isaías 53, verso 1. Para que se cumprisse o que foi dito por Isaías: esse povo ouviu de mau grado, com os ouvidos ouviram, mas não entenderam. E fechando, aí o texto deixa claro, Isaías 53, 1, que Deus é Deus, Deus não é o diabo, não é a própria pessoa que endurece, é Deus. O texto está dizendo que Deus cegou o entendimento deles para que eles não vejam, fechou o coração deles para que eles não ouçam, não entendam e não se convertam para que não seja salvo. Peraí, então se Deus quisesse salvar todo mundo, por que que Ele mesmo faz questão de endurecer o coração de alguns para não serem salvos? Por quê? Está escrito na Bíblia, é a palavra de Deus. Ele mesmo endurece o coração. O que que ele fez quando tinha que tirar o povo de Israel do Egito? Ele pegou Moisés e disse assim: vai lá, Moisés, fala lá com o faraó,
fala para ele soltar o meu povo, porque o meu povo me adora no deserto. Moisés chegou lá e Faraó fez o quê? Não solto. Antes de Moisés ir até Faraó, Deus disse assim para Moisés: vai lá, porque eu vou fazer ele ver quem é Deus. Eu vou me vingar nele. Moisés foi lá e Faraó não solta o povo. E Deus, quando Deus dava uma pancada em Faraó, Faraó se abria e dizia assim, chamava Moisés e dizia assim: pode levar o povo. O que Deus fazia? Deus ia lá e Deus endurecia de novo o coração de Faraó. Por que Deus fazia isso? Porque Deus queria punir Faraó, porque aprisionou o povo dele por tantos anos. Então Faraó abriu o coração, olha só, tudo está no controle de Deus. Ele endurece o coração de quem quer e amolece o coração de quem ele quiser. Capítulo 9, lê também na sua Bíblia, capítulo 9 do livro de Romanos. Ele escolhe a quem quer e rejeita quem quiser. O céu é dele, não é seu. Tem gente que pensa que só levantar a mãozinha, eu aceito Jesus, vai para o céu. Vai nada. Só vai se ele te escolher. Se ele não te escolher, você vai ficar sentado na cadeira da igreja aí. Então para que eu vou na igreja? Então se fosse eu não vou mais. Exatamente, porque você já está provando que é cabrito mesmo. Não precisa vir para a igreja mesmo não. Só tem que vir para a igreja quem é ovelha. Mesmo que esteja lá fora no mundo, tem ovelhas lá fora desgarradas, não desviadas. Desviado não é ovelha. Outro engano, tem tanto engano nesse evangelho pregado nesse Brasil, que aos poucos a gente tem que ir quebrando essas mistificações. Outro engano é essa história do desviado. Vamos trazer o desviado de volta. Isso não existe na Bíblia. O texto e o contexto do filho pródigo não tem nada a ver com desviado. Em outro momento eu prego sobre isso aqui. Capítulo 6 do livro de Hebreus, versículo 4, ou é o contrário? Às vezes eu troco aí capítulo 4, verso 6. Diz assim: aqueles que uma vez foram iluminados pelo Espírito Santo, provaram a palavra de Deus, provaram os benefícios vindouros e caíram, se desviaram. É impossível renová-los para o arrependimento, visto que crucificaram de novo o Filho de Deus e o expôs ao vitupério, ou seja, à vergonha. Por isso Paulo diz: quem está de pé, cuide para que não caia, porque se você cair, acabou para você. As pessoas ficam achando que o reino de Deus é um reino de abestalhados. O abestalhado sentado no trono, né? Na concepção dessas pessoas, Deus é um abestalhado, que qualquer hora que a pessoa sai, Deus, por favor, volte. Ela volta, aceita de volta, sai de novo e fica nesse entra e sai na igreja, e Deus recebendo. É assim que funciona não. Deus é soberano. A Bíblia diz que os salvos possuem seus nomes inscritos no livro da vida. Não é escrito. Qual é a diferença entre escrever e inscrever? O prefixo in, refere-se a dentro. Dentro, dentro, escrever por dentro. Isso não se apaga. Não há a menor possibilidade de apagar um nome inscrito no livro da vida. Quem são os que se desviam então? Nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. Porque uma pessoa que tem o seu nome inscrito no livro da vida, ela pode passar por maus momentos na vida, ela pode enfraquecer, mas cair nunca. Eu já passei por tantos momentos na minha vida espiritual.
E tem até um livro que eu até aconselho, se você quiser comprar e ler, é um livro chamado Esgotamento Espiritual, de Watchman Nee. Eu nunca li esse livro todo, mas só o preâmbulo dele, o início dele te mostra muita coisa sobre aquelas pessoas que vão ficando saturadas na sua vida espiritual, ou talvez com sua vida espiritual adormecida. Então muitas vezes você passa por isso é natural. As situações da vida, os problemas, as decepções deixam você meio que baqueado na fé, mas nunca querendo se desviar ou se afastar do reino de Deus. Nunca. Eu conheci o Evangelho com cerca de 13 anos de idade. Hoje estou com 54 anos de idade, prestes a fazer 55 anos de idade. Nunca me desviei e nunca senti vontade de me desviar. Nunca voltei para o mundo para beber, para fumar, para cheirar, para ir para a gandaia. Nunca. E olha que eu já passei foi coisa nessa vida, principalmente dentro da igreja. Então, quando o Senhor Jesus, em sua palavra aqui, usando João Batista, diz arrependei-vos, ele está se referindo às ovelhas. Ovelhas, se arrependam para que vocês recebam a vida eterna, porque o reino dos céus está próximo. Eu disse que esse era o primeiro ponto a ser abordado. O segundo ponto a ser abordado nesse trecho é que ele diz: o reino dos céus está próximo. Puxa vida, e ele falou isso há mais de 2000 anos atrás. Então o reino de Deus hoje é o quê? Já chegou, filho. Não está próximo, já veio. Isso significa que se você não se arrepender, ovelha, se você não se arrepender, não tem perdão. Se você não tem perdão, não tem vida eterna. E quem são os que se arrependem? Somente as ovelhas, porque a Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do seu Senhor e seguem. Amém? Vamos lá. No versículo 3 diz: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Então, o escritor do livro de Mateus refere-se a João Batista, dizendo: olha, esse que disse essas palavras, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, este é o referido por intermédio do profeta Isaías, quando disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Nós temos hoje alguns João Batistas nesse mundo. Quem são os João Batistas hoje nesse mundo? Aquele pastor, aquele homem de Deus ou aquela mulher de Deus que preza pelas coisas corretas e que tenta de alguma maneira conscientizar as pessoas do retorno do Mestre. Estão preparando o caminho da chegada do Mestre. O Mestre está chegando. Daqui a mais alguns dias as trombetas irão estrugir. Ele irá chamar o meu nome, ele irá chamar o teu nome. Ele já está assentado nos ares, os seus anjos prontos e preparados sobre as nuvens. Ele está voltando. E ele vai colocar cada um na sua posição. Cabritos à esquerda, ovelhas à direita. Amém? Um outro detalhe. Eu gosto de provocar, não é? Outro detalhe. Esse trecho do livro de Mateus, quando a Bíblia fala sobre o retorno de Jesus, e diz assim: quando o Filho do Homem vier, apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos cabritos as ovelhas, e as ovelhas porá à sua direita e os cabritos porão à sua esquerda. Preste atenção nisso aí. E dirá aos que estiverem à sua direita, ou seja, as suas ovelhas: vinde, eu vou só resumir, tá? Vinde, benditos do meu Pai, entrai e tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí ele fala outras coisas, porque tive fome, me dás de comer, tive sede, me dás de beber, era forasteiro, me hospedaste, estava nu e me vestiste, etc, etc, etc. E aí ele vira para os que estão à sua esquerda, que são os cabritões, as cabritas e cabritos, os fiotes do cão, e diz assim: apartai-vos de mim, malditos,
para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O fogo eterno foi preparado para Satanás e os seus anjos, mas esses vão parar exatamente no mesmo fogo que foi preparado para Satanás. Agora vamos dar uma paradinha aqui. E aí a pessoa pode alegar dizendo assim: não, pastor, essas pessoas aí que estão à esquerda de Jesus são aquelas que nunca serviram a Deus. Vamos aprender a interpretar textos do português. Jesus, ele disse no início dessa frase: quando o Filho do Homem vier, separará uns dos outros, apartará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Separar, por que separar? Porque estavam juntos. Ele não está falando de ímpios lá fora do mundo, não. Ele está falando daquelas pessoas que estavam junto com as ovelhas, estavam misturados com as ovelhas, estavam dentro da igreja, fingindo que eram ovelhas, mas eram cabritos. E ele vai vir e vai separar um dos outros. Ovelha, vem para cá, cabrito, fica aqui. E aos cabritos ele vai dizer: apartai-vos de mim. Peraí, Jesus não queria salvar todo mundo? Não era hora dele então ter misericórdia desses e salvar esses? Sim ou não? Mas ele deixa claro que cabrito vai para o inferno. Olha, tem gente que não gosta desse tipo de pregação. Sabe por quê? Porque tem gente que tem aquela história do amor. Olha a minha cara. O amor. E o amor, pastor, onde fica? E o seu, fica onde? Porque Deus é quem fez tudo, disse que vai fazer isso. Quem sou eu para julgar Deus? No capítulo 9 do livro de Romanos, que eu mandei você ler, o texto diz assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Se acaso ele fez um vaso para a honra e o outro para a desonra, se ele quer salvar um e rejeitar o outro, que tem tu a ver com isso? Tem gente que, se pudesse, salvava até Satanás. Se ela conseguisse encontrar Satanás na esquina, ela ia lá com a Bíblia dela e dizia: Satanás, ô Satanás. Lembrei agora da bruxa do 71 do seriado do Chaves. Satanás. Aí ia chegar assim e dizer: Satanás, por que você não se arrepende? Satanás, o céu é tão bom, tão bacana, vamos lá, vamos voltar para as ruas de ouro. Tem gente que quer salvar todo mundo, até o diabo. Irmão, entenda uma coisa: quem é da salvação é da salvação, quem não é, não é, pronto, acabou. Por que você está se dando? Por que eu vou me aproximar dessa câmera? Eu vou ficar com a cara bem dentro da câmera. Por que é que você quer salvar todo mundo? Você quer ser melhor do que Deus? E por que é que você não gosta? Se fale sobre isso. Talvez porque você não seja da salvação. E aí você fica chocada. Não, poxa, eu pensei que eu ia ser salvo. Se você é ovelha, você não tem essa preocupação. Tem uma segurança aqui dentro. Romanos 8 diz isso. Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem é de Deus sabe que é de Deus. Não precisa ficar se preocupando com isso. Eu não me preocupo do Senhor voltar, as trombetas estrugir, e Jesus está vindo de lá para cá, oba, vai ser bacana, vai ser glorioso. Eu vou ficar com medo, meu Deus, e se Ele não me levar? Eu tenho certeza da salvação. Essa é a diferença. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se você não tem essa testificação, você já sabe. Vamos lá. Versículo 4. Usava João vestes de pelos de camelos
e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele, olha só, ele não estava pregando arrependimento? Ele não estava pregando arrependimento para as pedras, estava? Já tinha o quê? Já tinham pessoas ouvindo ele ali, já tinha uma certa quantidade de pessoas ouvindo ele ali, só que está chegando mais, e está chegando exatamente quem não é ovelha, e você vai ver o que João Batista vai falar para eles. Vamos lá. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele quem? João Batista. Vendo João Batista, porém, que muitos fariseus e saduceus. Quem eram os fariseus e saduceus? Eram homens conhecedores das sagradas escrituras, mas não tinham nada de Deus dentro deles. Eram meros religiosos, duas seitas da época. E aí João Batista observou que eles também estavam indo se batizar. Tipo, vou entrar nessa porque eu quero ir para o céu. Só que eu disse no início dessa mensagem que o arrependimento é um filtro. Só quem consegue verdadeiro arrependimento consegue perdão e salvação. E esse arrependimento é considerado as ovelhas, já que para se arrepender é preciso crer, e para crer é preciso ser eleito. Então a coisa fica fechada, não é para qualquer um. Aí vamos lá. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, educadamente João Batista disse: meus amigos, meus irmãozinhos, povo de Deus, por que vocês vieram aqui? Foi assim, não foi que João Batista fez? Como é que João Batista fez? Tem gente que não gosta não. Tem gente que gosta do jeito do pastor João fulano de tal pregar, que prega para agradar todo mundo, prega para dizer que dízimo você não pode dar, pode deixar de dar, se você tiver mãezinha doente pode deixar. Esse tipo de pregador é pregador de homens, não pregador do reino dos céus, não pregador de Cristo, não pregador que tem uma aliança com Deus, porque quem tem aliança com Deus não satisfaz vontades humanas, como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos diz: mas bem importa agradar a Deus do que a homens. Então, se manhinha tiver doente e só tiver o meu dízimo, eu não posso pegá-lo para curar manhinha. Eu vou buscar dinheiro emprestado com alguém, vou em algum lugar, vou na casa de um amigo, vou na casa de um parente, mas o dízimo é do Senhor. Tem gente que gosta desse tipo de pregador. Pregador vaselina. Pregador escorregadio, que é igual quiabo, O povo aqui na plateia participa. Não é não, povo de Deus? O povo está rindo. Mas aquele pastor maleável. Não, se eu disser que tem que dar o dízimo, o povo não vai gostar de mim. Eu quero mais é que você não goste de mim. Você tem que gostar de Deus. Tem que dar o dízimo para não ser ladrão de Deus. Vamos lá. O negócio de ficar cheio de igual o pastor fulano e Beltrano. Rapaz, eu lá sou dentista para ficar mostrando os dentes para alguém, ou alguém mostrando os dentes para mim. Pergunta quantas vezes na Bíblia Jesus riu. Nenhuma. Mas pergunta quantas vezes ele chorou. Algumas vezes. Algumas vezes. Eu tenho que agachar aqui porque eu sou muito alto. Aí eu saio do quadro aqui do... Pergunta quantas vezes Jesus chorou. Várias vezes. Chorou quando entrou em Jerusalém. Chorou diante da morte de Lázaro. Pergunta quantas vezes Jesus riu. Jesus levava o evangelho a sério. Amém? Tem pastor que mais parece piadista na internet.
né? Eu até gosto do camarada, mas não é assim que se prega o evangelho tem que ser pregado com seriedade. Eu já observei algumas pregações desse pregador, em que as pessoas ficam esperando o momento de soltar a gargalhada, ou seja, vai para ali para ver um stand-up man, um homem comédia, um homem do sorriso, de brincadeiras, de falar como a mulher vai ficar com o marido, como o marido vai ficar com a mulher. Vamos pregar o evangelho com mais seriedade, porque Jesus está voltando e as pessoas precisam ouvir verdades, e verdade séria. Tempo de piada passou, filho. Tempo agora é mau. Vamos lá. Versículo 7, continuação. Vendo ele então, porém, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras. O que é uma víbora? Serpente. Bando de cobra, bando de serpentes. Hoje, se o pastor falar isso, meia dúzia ou 50% da igreja vai embora, já vai estar, chama-me raça de víboras. Víbora é cobra, é serpente. Satanás é o quê? Serpente. A cobra ou a serpente é a personificação de Satanás na Bíblia. Logo, João Batista estava dizendo o quê? Raça de Satanás, filhos do diabo, vieram aqui para quê? Acham que vão fugir da ira vindoura? Peraí. Por que uns ele estava batizando e aceitando o arrependimento e esses não estavam? Porque não eram da salvação. Não era implicância de João Batista, não. Não eram ovelhas, eram do diabo. Vamos lá. Disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então a ordem era produzir primeiro frutos de arrependimento. Como é que eles iam produzir frutos de arrependimento se eles não eram ovelhas para se arrepender? Logo, não tem direito à vida eterna. Mas estavam tipo assim, vamos aqui, ó. Vamos aqui, ó, na boca miúda. Vamos lá para a gente batizar, porque a gente batiza, já fica com a salvação garantida, achando que podia enganar Deus. João Batista olhou e disse: raça de capeta, o que vocês estão fazendo aqui, endemoniados? Raça de víboras. Está achando que vocês vão fugir da ira vindoura? Vamos lá. Verso 9. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque tudo deles era isso. Eles pongavam na aliança que Deus tinha com quem? Com Abraão. Só que a aliança de Deus era com Abraão, não com gente ruim. Por exemplo, o povo de Israel não é chamado de povo de Deus? Sim ou não? Eles vão ser salvos? Sim ou não? Não. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, que é o livro do fim, que só 144 mil, 12 mil de cada tribo é que vai ser salvo. Só, o resto vai tudo para o fogo. Mas eram tudo descendentes de quem? De Abraão. Vamos lá. Eu quero dizer para vocês que me assistem pelo Instagram ou pelo YouTube, que o Deus que eu prego é o Deus da Bíblia. E o Deus da Bíblia, Ele não é Deus de brincadeira. Ele não é Deus cego, broco, velho e senil. Não. Ele é o mesmo de ontem, Ele é hoje e Ele será amanhã. E o Deus que é hoje, que era o mesmo de ontem, fazia a terra se abrir, enterrava o povo vivo e depois fechava sobre eles.
Esse é o Deus da Bíblia. Vamos lá, para encerrar. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Amém? João estava falando de árvore da floresta? Não, estava falando de pessoas. Quem não produz bom fruto vai ser lançado no inferno, é o fogo. Eu espero que você tenha entendido a mensagem de hoje. E se você for um eleito de Deus, dê frutos dignos de arrependimento. Mostre que você é de Deus. Não se alie com essa corja imunda que está agora no final dos tempos, induzindo as pessoas a receberem a marca. Não se alie a eles. Permaneça com Jesus, mesmo que você tenha que perder o emprego, mesmo que você tenha que perder a amizade de pai, de mãe, de filho, de irmão, de mulher, de marido, mesmo que você tenha que perder tudo na vida, não se esqueça, Jesus Cristo disse: aquele que deixar pai, mãe, irmãos, trabalhos, campos, por minha causa e por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais, tanto aqui como lá em cima. Não se preocupe, sua vida pertence a Deus.